paz do Senhor. Você tem andado oprimido, sem alegria de viver, sem felicidade, sem gozo, sem paz, atribulado, oprimido, sem sentido na vida? Eu quero trazer uma palavra para você, tá bom? Há algum tempo atrás, eu diria que há 3 anos atrás, eu era uma pessoa exatamente dessa forma. Atribulada, triste, oprimida, sem sentido, sem razão para viver, sem vontade de viver, sem gozo de viver, sem paz. Uma pessoa ansiosa, oprimida, tá? E depressiva. Era esse o cenário da minha vida, era nesse cenário que eu me encontrava, tá? E Jesus, o maior missionário de todos, passou pela minha vida, deixou a marca na minha história. E Ele me traz essa alegria, esse gozo, essa paz e essa vontade de viver. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, como diz o apóstolo. Tá bom? Então, essa alegria hoje em dia que eu carrego é por conta da palavra dele, é por conta do que ele me diz, das promessas dele, do que ele me ensina a viver, de quem ele me tornou e de quem ele me chamou para ser. Tá bom? Então, para iniciar, eu tenho que deixar uma palavra pro teu coração, porque você se encontra assim hoje, mas isso não define quem você é. Você é quem Cristo lhe chamou para ser, amém? Você só se encontra nesse cenário, mas Deus te diz que você vai sair desse cenário. Aliás, Deus é Deus que tira do calabouço, Deus é Deus que restitui a vida, restitui a fé, restitui quem você é. Então, Deus não lhe chama para estar preso em cativeiro, Deus lhe chama para ser liberto de cativeiros, tá bom? Então, para iniciar e para você conhecer uma história, não só a minha história, eu quero que você conheça também a história da mulher que está descrita lá em João 8. Eu deixarei somente o verso do 9 ao 11 e vou descrever basicamente quem é essa mulher, tá bom? Essa mulher, ela vinha de algo que ela tinha cometido, de um pecado que ela tinha cometido, e alguns homens queriam apedrejá-la, tá bom? Por conta do pecado que ela tinha cometido. Então, ela se encontra num cenário de opressão, num cenário oprimida, num cenário que não tem mais saída, que ela pensa que ali vai acabar, tá bom? Então Jesus chega na vida dela, chega na história dela e faz aquela mudança toda, tá bom? Então eu quero deixar para vocês do 9 ao 11 e a gente vai ver mais ou menos a descrição da história, tá certo? Que diz assim, que as pessoas iam atirar a pedra nela e que Jesus ouve e ele diz assim, que atirem a pedra nela quem nunca pecou, quem nunca errou, quem nunca foi falho. E após esses homens ouvirem isso, cada um por um, foi largando a sua pedra. A Bíblia diz que do mais velho ao mais moço, tá bom? Então, quando cada um foi deixando a sua pedra, largando, porque ninguém a podia julgar, aí lá no 9 vai dizer assim, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, aleluia, onde eles estão? Ninguém condenou você? E ela disse, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. A opressão, ela não define quem você é. O medo, ele não define quem você é. A angústia, ela não define quem você é. A tristeza, ela não define quem você é, tá bom? Não é a depressão que define quem você é, não é a ansiedade que define quem você é. Não define quem você é, não diz que você vai parar. Mas tem alguém que chega e diz, mulher, onde essas coisas estão? Onde está a opressão que te paralisa? Onde está a depressão que te para? Onde
está a angústia que te para? Onde está a ansiedade que te para? Onde está aquilo que te detém, aquilo que não te permite andar, que não te permite caminhar, aquilo que traz infelicidade para a tua vida? E ela responde, e essa será você respondendo ao Senhor. Ninguém, Senhor, nada vai me parar, nada vai me parar, porque a Bíblia diz que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente tu serás liberto. Se o Senhor te libertar dessa depressão, verdadeiramente tu serás liberto. Se o Senhor te libertar dessa ansiedade, verdadeiramente tu serás liberto. É assim que eu creio, porque assim aconteceu comigo. Tá bom? Assim foi na minha história, assim foi na minha vida. Ele passou pela minha vida, assim como ele passou pela mulher de João 8. E quando Jesus te diz vai, significa que ele te libertou, ele te purificou, ele te sarou, ele cuidou das tuas feridas, das tuas dores, ele te deu combustível, ele te deu mantimento para você continuar e prosseguir na tua caminhada. Então não é o fim para você, não acabou. Jesus chega no cativeiro e ele liberta. Que você fique com essa palavra no seu coração, que você medite sobre ela, tá bom? Essa é a mulher adúltera, a história da mulher adúltera, a mulher que adulterou. Mas a tua história pode ser diferente, assim como a dela foi diferente. Ela tinha uma situação e essa situação não definiu quem ela era, tá bom? Então que essa situação que você está passando não te detenha, não te paralise, que você creia que Jesus é aquele que faz, não só ontem, mas hoje e sempre, tá bom? Eu te abençoo no nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que chegue na tua história, chegue na tua situação, que Ele detenha isso que está te parando, isso que está te paralisando, no nome de Jesus, tá certo? Fica com o Senhor, que o Senhor te guarde e te liberte no nome de Jesus.